Esse episódio do Fora da Política Não Há Salvação tem um convidado super especial, o professor Marcos Nobre, da Filosofia da Unicamp, e que publicou recentemente um livro pela editora Todavia chamado Ponto Final: A Guerra de Bolsonaro contra a Democracia, que é um livro em formato eletrônico, está disponível para download. E eu convidei o Marcos para essa conversa para a gente tentar, junto aqui, entender um pouco, afinal de contas, o que é o bolsonarismo, o que é essa guerra do Bolsonaro contra a democracia, e também que ele nos diga por que, apesar do que muita gente pensa, Bolsonaro está longe de ser um cara bobo. Bem-vindo, Marcos. Muito obrigado pelo convite, Cláudio. É um prazer estar aqui conversando com você sobre política, que é uma coisa que a gente faz no cotidiano. De fato, o Bolsonaro, como todo líder autoritário, ele começa sempre se colocando como bufão mesmo. Todo líder autoritário populista, ele aparece como bufão, ele aparece como alguém que é tacanho, que é grosseiro, que é tosco. Daí as pessoas falam, mas ele é tosco mesmo. Eu falo, mas não importa, porque quando você se coloca isso em termos políticos, isso muda completamente a equação. E é justamente ser tosco, ser bufão, para as pessoas dizerem esse cara é inofensivo. Essa é a tática de todo populista autoritário. É se mostrar como inofensivo, se mostrar como alguém que não tem como realizar seus desígnios autoritários, entende? E aí, quando a gente leva a sério isso, fala de fato ele é um bufão, de fato ele é inofensivo, ele vai construindo o projeto político dele. Então, eu começo o livro dizendo, olha, pouco importa se o Bolsonaro é, de fato, burro, é, de fato, louco, como as pessoas falam, mas pouco importa. E, aliás, não tem como medir isso, certo? O que importa é ele como político. E, como político, ele não é bobo nem é louco. Ele pode ser vários outros adjetivos, mas não é isso. Quer dizer, ele age de uma maneira estratégica em vista do objetivo dele. Eu acho que a gente devia encará-lo assim, ou seja, a proposta de levar a sério o Bolsonaro é a proposta de levar a sério um projeto autoritário para o Brasil. Foi essa a proposta de início do livro. Falou, olha, se você quiser chamar o Bolsonaro de burro ou de louco, quiser fazer uma análise política baseada nisso, este não é o livro que você deveria consultar, porque aqui ele vai ser tratado seriamente, ele vai ser tratado como político, segundo a racionalidade política. Foi essa a proposta inicial, né? Aliás, você menciona uma coisa também no começo do livro, né, que ele, de alguma maneira, cultiva uma política da morte. Esses dias saiu publicado um trabalho muito interessante, um artigo, né, na revista Piauí, do João Moreira Salles, não sei se você chegou a ler, sobre a morte de Bolsonaro, um belo texto. E queria que você falasse um pouco disso, né, porque eu achei interessante a discussão do João Moreira Salles e acho que a sua vai um pouco na mesma linha, não? Isso, é muito convergente, assim, eu acho, o que o João Moreira Salles escreveu no artigo da Piauí e o que eu pretendi fazer com o livro. Quer dizer, a gente tem que pensar que o Bolsonaro não só é um líder autoritário, mas ele é um militar. Né? E quando você tem uma cabeça militar e você vê a política como guerra, porque o Bolsonaro vê a política como guerra, né? E a gente tem que entender isso. Tem aquela velha história de que, né, a política é a extensão da guerra, só que em tempos de paz, né? Então, só que o Bolsonaro continua a guerra mesmo dentro da política. A lógica dele é de guerra. E na lógica inversão de do guerra, Clausewitz, né? Exato, num certo sentido Então, o que acontece? A gente tem que pensar num militar que olha e fala, bom, eu estou numa guerra, e numa guerra você precisa ter um exército aguerrido no qual você tem que confiar, porque senão o teu inimigo vai te abater. E nessa lógica da guerra, na lógica da batalha, a morte é parte do processo. Então, quando ele fala, e daí? É o destino de todos nós, né, se referindo às milhares de mortes que nós temos no país, ele está falando como um militar que está olhando um campo de batalha. Né? Tudo bem que ele não passou de capitão, etc. E tal, mas não importa, a cabeça é uma cabeça de guerra, que foi o que apareceu, eu acho, não sei qual é a tua interpretação daquela reunião ministerial de 22 de abril, ali, para mim, é claro que ele está dizendo, este é um governo de guerra. Não Sim. Pode ter quinta coluna, não pode ter defecção, não pode ter, não é? Quem não só
critique o governo, mas não o adule. Então, é um festival de adulação do chefe que está dizendo: este aqui é um governo de guerra. Quem não topar a guerra vai para fora, que foi o que aconteceu com o Moro. Sim, e né? com o Mandetta, né? E o Mandetta antes, né? Sim. Então, ele foi expurgando realmente o governo dele de tudo aquilo que ele achava que podia ser uma traição interna, podia ser oposição interna. E com isso, então, daí a gente chega na questão da morte, né? É uma lógica da morte mesmo, porque não importa a vida nesse cálculo. E aí eu acho que o João Moreira Salles pegou muito bem quando ele está querendo dizer, não só politicamente ele tem uma lógica da guerra, mas vamos dizer, como indivíduo, ele cultua uma lógica da morte. Né? Então é como se você juntasse o indivíduo e o político, porque quando a gente faz análise, né, Cláudio, o que a gente tenta fazer é olhar a política do ponto de vista da instituição, do ponto de vista do indivíduo e suas opções políticas na instituição, né? Quais são as possibilidades, qual é a margem de manobra que tem cada indivíduo dentro da instituição. O que eu acho que o artigo do João Moreira Salles veio a fazer é acrescentar a lógica, vamos dizer, quase que psicológica desse indivíduo, né? Sem, com isso, dizer, olha, ele é louco ou ele é burro, entendeu? Então, por isso que eu achei que é uma coisa que é muito convergente com o que eu escrevi, porque é uma maneira de tratar o Bolsonaro como um indivíduo que não diz, olha, ele é louco ou ele é burro. Isso não importa. Você tem o lado psicológico do indivíduo, que é um político, né? Como se você juntasse os dois lados. Foi assim que eu li. É interessante, você associou isso ao fato dele ser oriundo do meio militar, né? Agora, sim, você não acha que é possível pensar militares que entram na política sem levar para dentro da política necessariamente essa lógica da guerra e a ideia de um culto à morte, inclusive? Porque no bolsonarismo o que a gente vê às vezes é mais do que pura e simplesmente a morte como eventualmente uma consequência inevitável do conflito, da guerra, ou como o Bolsonaro gosta de dizer, da vida. Mas a gente vê a morte quase que como algo a ser cultuado, né? Me lembra um pouco aquele Milan Astrey do franquismo, né, que era um falangista, portanto alguém da ala fascista propriamente do franquismo, que dizia viva la muerte, abajo la inteligência, né? E o bolsonarismo às vezes parece que contempla essa mesma perspectiva da morte, que eu não sei, a minha leitura é que às vezes isso talvez tenha mais a ver com uma radicalização ideológica, não necessariamente de origem militar, do que com militarismo. Como é que você enxerga isso? Eu acho que essa palavra que você falou, militarismo, é importante. Quer dizer, não confundir militares com militarismo. Porque você pode ter uma concepção militarista da política sem ser militar, ou sem ser do exército, ou sem ser das Forças Armadas. Entende? As duas coisas são separadas. Então, inclusive porque o bolsonarismo são muitos. Né? Sim. Então, né, tem todo o exercício das pesquisas de opinião para mostrar como você tem 3 camadas de bolsonaristas, pelo menos, né? Aqueles fanáticos mesmo, que seguem cegamente o que o Bolsonaro diz, aqueles mais ou menos entusiastas e aqueles pouco entusiastas. Vamos dizer, tem essas 3 camadas. E os pouco entusiastas, ao que tudo indica, abandonaram o Bolsonaro já, né? Se a leitura das pesquisas estiver correta. Então, é importante a gente ver a diferença dentro dos bolsonaristas, mas ver que essa parcela que é fanática, que o nosso colega Reginaldo Prandi calculou em 15%, né? Um artigo muito bom para a Folha, analisando a pesquisa do Datafolha. Esses 15%, de fato, tem isso, tem um culto da morte, um militarismo muito exacerbado. E isso tem que ver, de fato, com a posição autoritária antes de qualquer outra coisa. Como você falou tem muitos militares que foram para a política e ocuparam postos muito altos e que não levaram para a política a lógica militar. Ou militarista, agora, né? Ou a lógica militarista, exatamente. Sim. Então, o Bolsonaro tem isso. Eu acho que ele é caracterizado por esse militarismo. E realmente, a gente tem que entender que, na cabeça do Bolsonaro, ele é um revolucionário. Ele é um revolucionário que quer nos levar para trás, certo? Um revolucionário reacionário. É um revolucionário reacionário. Então, claro, ele sabe que não dá para implantar a ditadura militar brasileira tal qual foi, mas ele quer uma coisa parecida com aquilo, porque para ele
aquilo é o modelo do que deve ser o regime político brasileiro. Para ele é um modelo, né, que foi interrompido de maneira funesta para ele pela redemocratização, que atrapalhou esse regime virtuoso que era a ditadura militar. E acho que não é a qualquer momento da ditadura, né? A impressão que eu tenho é que ele gosta mesmo do período da linha dura, né? Do Costa e Silva, sobretudo do Médici, e ele faz muitas vezes menção ao Médici. Ou talvez até nesse sentido um regime mais duro do que foi a nossa ditadura militar, né? Isso é difícil saber, porque, de fato, você tem toda a razão, o modelo para ele é esse período, porque, inclusive, é um período de altíssimo crescimento econômico. Isso. Então, é claro que ele pode dizer, olha, quanto mais você mata a gente, mais o país cresce. Né? Mais ou menos uma correlação absurda, né? É uma correlação absurda, porque funciona de outro jeito, mas, de fato, ele pensa dessa maneira. Então, se ele puder chegar lá, para ele é perfeito. A questão dele o tempo todo é o quanto eu consigo avançar na direção do meu projeto autoritário, dada a correlação de forças em cada momento. Essa é a história. É aquele cara que está esperando a oportunidade, ele está criando condições para chegar lá e, ao mesmo tempo, dizendo quantos passos eu posso dar neste momento aqui, nesta correlação de forças. Agora, como é que a gente chega a eleger um sujeito como esse a presidente da República? Você aponta muito a crise que, digamos, tem um ponto de virada ali em 2013, né? 2013 é uma referência importante na sua discussão no livro. Agora, 2013 propriamente também não é o raio em céu azul, né? 2013 é já talvez o desfecho de um processo que vem de antes. Como é que você enxerga o bolsonarismo como uma resultante desse processo político pelo qual nós temos passado nos últimos anos? Essa é uma questão central. De fato, 2013 é a eclosão de uma crise que já estava sendo gestada na base da sociedade, né? E essa gestação da crise eu tento mostrar justamente na eleição do Bolsonaro. O que acontece? No momento em que você tem simultaneamente, né, movimentações muito importantes na base da sociedade, da sociabilidade, né, a enorme importância que as plataformas digitais, as redes sociais passaram a ter no Brasil. O Brasil é um dos países que mais participa de plataformas digitais no mundo, né? E isso deu para as pessoas uma nova maneira de se relacionar com a política também, no cotidiano, porque deu a sensação de que fala, puxa vida, eu posso participar aqui, eu tenho voz aqui, eu posso votar, eu posso fazer coisas, e na política eu não posso, na política institucional, na política oficial. E, ao mesmo tempo, a política institucional, aos olhos de quem estava tendo essa nova experiência digital, parecia alguma coisa que ela feita por uma clique, por uma camarilha. Uma camarilha, um grupo de pessoas que sempre fazia acordo entre si e que todo mundo era igual, né? Coisa para a qual o sistema político brasileiro colaborou ativamente durante anos. Não dá para dizer que era tudo uma maravilha, longe disso, né? Não, pelo contrário, né? Quando você pratica as supermaiorias no Congresso, você está querendo dizer isso, né? Quando você tem 75% de apoio formal no Congresso, significa que você está impedindo ou está marginalizando a oposição, que é um fator essencial na democracia para dar unidade a quem está governando, porque te obriga a ter unidade, e ao mesmo tempo você faz a oposição interna, né? A oposição passa a ser dentro do governo, que é muito mais difícil para qualquer partido polo, para qualquer partido que é o vencedor da eleição presidencial, de coordenar o governo, porque a gente sabe que a agenda transversal é uma das coisas mais difíceis de fazer, né? De você dar uma homogeneidade àquela heterogeneidade absoluta que é o mar de PMDBs que a gente tinha de apoio ao governo. Então, você tem esse problema que é real. E daí, quando chega 2013, o sistema político estava diante de duas possibilidades. Ou ele dizia, olha, recebemos o recado e nós vamos fazer aqui uma autorreforma realmente profunda, séria, etc. e tal, porque nós estamos vendo que isso é insustentável. A resposta do sistema político foi, não, isso não é com a gente, isso é uma onda de insatisfação, vai passar como todas as outras, não tem nenhum problema. Enfiaram a cabeça embaixo da terra
E daí, quando veio a eleição de 2014, falaram, tá tudo certo, ó, tá vendo? O pessoal nem quebrou nada, tá tudo bem. E aí, o que acontece? Em cima dessa blindagem que o sistema político fez contra demandas novas da sociedade, veio o quê? Forças que eram marginais nesse processo. Então, por exemplo, muita gente que não se sentia representada pelo sistema político se sentiu representada, por exemplo, pela Lava Jato. Então, a Lava Jato ela vampiriza essa energia e o judiciário de primeira instância, particularmente em Curitiba, diz, olha, nós vamos fazer para vocês a reforma política que o sistema político não faz. O que é uma ilusão, porque o judiciário não faz reforma política, muito menos a primeira instância do judiciário. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas que aderiram a esse projeto disseram, olha, a gente nunca teve representação, nunca se sentiu representado e a Força-Tarefa de Curitiba nos representa. Então, o sistema político, ao invés de abrir canais para participação, né, então, fazer uma renovação dos partidos, realizar prévias, né, colocar de fato cláusula de barreira, colocar de fato proibição de coligação improporcional, esse tipo de coisa que já fazia muito tempo que tinha que fazer, ao invés de fazer isso, o sistema político se blinda. Então, essa energia fica solta na sociedade, né, sem canalização institucional. Aí o que acontece? Quando essa energia é canalizada, por exemplo, para a Lava Jato, aumenta o fogo em cima do sistema político, que se blinda cada vez mais. Então você vai ter um fechamento cada vez maior do sistema e uma energia social absolutamente solta. E quem soube usar isso? A extrema-direita. As outras forças, o centro-direita, centro-esquerda e a esquerda, não souberam canalizar essa energia da maneira como a extrema-direita conseguiu. Claro que nós temos exemplos, e são grandes exemplos. A gente vai olhar a eleição da Marielle Franco, da Áurea Carolina, da Tarília Petroni, tudo isso. A gente vê que uma parte de junho foi canalizada para o interior do sistema político, mas é marginal, perto do resto. E eu acho que isso, Cláudio, tem uma relação com justamente os grupos sociais que se sentiam excluídos desse grande acordo petista, da Pax Lulista, vamos dizer assim, principalmente do segundo mandato. Então, assim, quem não era campeão nacional dizia, bom, peraí, eu não tenho recurso do BNDES, tá certo? Quem estava lá recebendo multa ambiental lá do agronegócio, dizendo, peraí, o cara está me multando e eu estou carregando o Brasil nas costas. Os militares de baixa patente, olhando aquilo, falando, olha, estão xingando a gente na Comissão da Verdade e ninguém fala nada. E os de alta patente também, né? Então, mas os de alta patente, eu acho, claro que alguns da reserva aderiram ao Bolsonaro muito cedo, mas a parte importante da cúpula na ativa, não digo na reserva, meio que aderiu à campanha depois da facada, porque viu que era inevitável, que não tinha jeito. E claro que as Forças Armadas, vamos dizer, a parte das Forças Armadas que tem ainda alguma visão de longo prazo, fala, olha, isso aqui é uma encrenca. Isso aqui é uma encrenca, porque vai ter uma identificação do governo com as Forças Armadas, e isso é um problema, tá certo? Agora, tem o outro lado também, que é o fato das Forças Armadas se sentirem excluídas, na visão delas, indevidamente e injustamente no processo político, nos últimos 35 anos, desde a redemocratização. Elas, vamos dizer, que participaram da vida política brasileira de maneira ativa desde a proclamação da República. Não teve nenhum evento no Brasil que as Forças Armadas não foram importantes. Então, também é um jeito de dizer, olha, nós queremos participar. Claro que dentro das Forças Armadas tem duas correntes sobre isso. Nós queremos participar e liderar e sermos tal. E tem uma outra parte dizendo, não, olha, nós temos um modelo americano. Quer dizer, que tem é completamente diferente, né? Que é completamente diferente, ou seja, nós temos quadros, nós investimos em formação, nós queremos o progresso do país e nós queremos participar dos governos como qualquer outra corporação participa, entende? Então, o Bolsonaro, eu acho que ele consegue juntar excluídos, gente que se sentiu discriminada, que se sentiu indevidamente marginalizada, como é o caso do voto evangélico, por exemplo, né? Estava tentando isso já desde a eleição de 2002, com o Garotinho, ver se concentrando o voto conseguia chegar, como é o caso dos militares, como é o caso mais recente do lavajatismo. Então, são grupos sociais que se sentem excluídos, que estão conectados, né? Tem
uma expressão do cientista político Paulo Gerbaldo, que eu acho muito interessante, que são os outsiders conectados, né? Eles estão conectados, mas eles estão fora do jogo e eles querem entrar. E eles entram dessa maneira. Então, como em todo lugar do mundo, eleição de populistas autoritários é uma coalizão de conveniência, tá certo? E vai depender do populista autoritário conseguir ou não administrar essa coalizão. Eu acho isso importante para a gente não achar que a eleição do Bolsonaro se deve apenas ao antipetismo. Se a gente achar isso, a gente não vai conseguir entender a raiz profunda disso e como a gente sai dessa encrenca. Certo? Então, por isso, essa resposta foi meio longa, mas é que começa antes de 2013, né? Você me colocou uma tarefa bem, não, é bem grande também. Porque é interessante que você vai apontar que tudo isso acaba, de alguma maneira, desaguando numa crise de funcionamento das instituições, né? Que é um outro aspecto que você trabalha no livro. 2013, você lembrou aí, acabou não tendo do sistema político institucional a resposta que se poderia esperar. Eu até me lembro aqui que talvez uma das poucas respostas imediatas a junho de 2013 no Congresso foi uma resposta, num certo sentido, negativa, que foi derrubar aquela emenda constitucional, aquela proposta, melhor dizendo, né, de emenda constitucional, que tentava tirar do Ministério Público o papel de investigação. Né? Tinha até o lema, não a PEC, agora esqueci o nome dela, o número 95. dela. 95, né? Não, a PEC, ou seja, o Ministério Público, e nisso aí a gente já pode dizer, num certo sentido, se não lavajatismo, relacionado ao lavajatismo, né? Teve ali já uma primeira vitória importante. Uma outra coisa que acho que também é interessante lembrar, que você falou 2014, né, que acontecem as eleições como se nada houvesse. Agora, 2014 tem também aquela negativa por parte do Aécio Neves de reconhecer como legítimo o resultado da eleição, que também é uma outra coisa que, digamos, joga água nesse moinho do desfuncionamento, do mau funcionamento das instituições brasileiras, né? E como é que você vê isso hoje? Porque até esses dias, só para tentar juntar um pouco essas pontas aí da crise institucional, do judiciário, dos militares, a gente viu esse enfrentamento aí verbal entre um ministro do Supremo, Gilmar Mendes, e os militares, né, quando o Gilmar Mendes justamente chamou a atenção para algo que você apontou quando falava da relação dos militares com o bolsonarismo, que seria inevitável a associação deles ao governo. E agora, como eles têm 3 mil pessoas no governo, lideram o Ministério da Saúde na pandemia, coalharam o Ministério da Saúde de outros militares, tirando os profissionais da área que estavam lá há muito tempo. Como é que eles querem que isso não caia no colo deles, né? Bom, aí são dois aspectos diferentes, né? Um do nosso colapso institucional. Né? Sim. Eu sempre insisto que colapso institucional não significa que as instituições não estão funcionando. Diz que elas estão funcionando sobre um estresse tal que elas ficam disfuncionais. Né? Então, para tentar ligar as tuas duas questões, que são fundamentais, eu usaria, por exemplo, um inquérito chamado inquérito das fake news no STF. Você olha o inquérito, é um absurdo o inquérito. Juridicamente, né? Juridicamente é inaceitável aquilo, tá certo? Sob qualquer ponto de vista. E, no entanto, foi o único instrumento efetivo para conter a escalada golpista do Bolsonaro, que estava, de fato, porque no livro eu tento dizer, o Bolsonaro foi pego no contrapé porque o projeto do populismo autoritário é usar sempre o primeiro mandato para consolidar o autoritarismo no segundo. Essa é a regra. Então, você vai tentando fazer isso. Agora, quando chegou a pandemia, ele tinha 1 ano e 2 meses, 3 meses de governo. Né? Claro que ele já tinha feito um motim da polícia no Ceará, que era um ensaio, tá certo? Era um ensaio importante para ele. E antes disso, a greve dos caminhoneiros, né? Exato. Antes da eleição, você tem ali isso, antes da eleição, em maio de 2018. Então, você tem ali uma organização de forças golpistas que não é brincadeira. Né? Muitas polícias estaduais não respondem mais a seus governadores hoje. Quer dizer, o bolsonarismo é vencedor sobre esse aspecto. Nós temos que tomar isso muito cuidado, porque o Bolsonaro é um chantagista. Ele vai querer chantagear as Forças Armadas com as polícias e vice-versa. É muito perigoso. Esse sujeito é realmente perigoso. Ele é golpista de verdade, não é uma coisa... Mas, enfim, ele estava preparando a sua incursão autoritária, como o Orbán fez na Hungria, da mesma maneira. Mas ele foi pego pela pandemia,
você olha e você fala, bom, não tenho condição ainda de fazer o meu projeto autoritário. Mas ele fez um ensaio para ver que forças ele tinha. Ele passou 2 meses tentando ver o que dava para fazer naquele momento com aquela correlação de forças. Ele viu, olha, não dá. Mas eu já mostrei para o pessoal o caminho. Então, isso é uma parte. Aí, quando vem o inquérito das fake news, foi a única resposta institucional efetiva que a gente teve, que realmente bloqueou. Agora, você vai olhar e você fala, a única resposta institucional efetiva é de um inquérito que é juridicamente absurdo. E, no entanto, a gente tem que apoiar. Então, nós temos uma situação completamente insana. Surreal, porque a gente tem que apoiar um inquérito que é juridicamente absurdo, porque é a única maneira de se contrapor ao golpismo. Isso é um lado. Aí você fala, bom, então, tem uma coisa que me cansa um pouco, que é das pessoas dizerem, bom, agora o Bolsonaro está enquadrado, enjaulado, amansado, todas as imagens que... Imagina, gente, sabe, é uma loucura. Então, o que acontece? Você fala, nesse momento, que é o momento de silêncio do Bolsonaro, deve fazer o quê? Quase um mês que ele não fala nenhuma barbaridade assim muito acima do tom. Ele falou 2 ou 3, mas é muito pouco perto do 3 por dia que ele fazia. Sim. Nesse momento, o Gilmar Mendes dá esse passo. Daí você pensa, bom, tem muita gente boba nesse mundo. O Gilmar Mendes não é um deles, tá certo? Então, certamente não. Ele está do outro lado, né? Exato. Então você fala assim, por que ele fez isso nesse momento? Então, eu acho que o que o ministro Gilmar tentou fazer foi vocalizar uma insatisfação dentro das Forças Armadas, e particularmente no Exército, pelo fato de ter militares da ativa, em especial generais, dentro do governo. Não, tem também almirante, que é muito importante, que também é da ativa. Porque jogou isso é uma regra na mão deles, né? Porque, olha só, tem uma regra de ouro, que é aquela coisa, quando Castelo Branco vira presidente, depois do golpe, ele vem e fala, tudo bem, a gente deu golpe, a gente está aqui no poder, mas imediatamente eu tenho que fazer uma reforma das Forças Armadas para impedir que isso aqui vire uma ditadura militarista eterna, ou que não separe as Forças Armadas do poder de alguma maneira. Então ele fez uma reforma importante, que é decisiva para a autocompreensão das Forças Armadas brasileiras desde 1964. E uma delas general da ativa não pode estar no governo. Certo? Você tem que ter uma diferença entre as duas coisas. Então a pressão sobre o Ramos, né, foi grande, ele foi para a reserva, e a pressão sobre o Pazuello, só que o Pazuello diz assim, não, mas eu não terminei ainda minha carreira termina em 22 e eu ainda quero subir, tá certo? Você fala, bom, mas então o que você está fazendo no Ministério da Saúde sendo um ministro que não é ministro? Então eu acho que o que o Gilmar Mendes tentou fazer foi vocalizar essa divisão. A questão é se foi politicamente esperto ou não fazer isso, inteligente fazer isso. Tá? Nós vamos ver o resultado depois. Porque tem a resposta do Você não foi um lance daqueles, vamos dizer, arriscados, né? Uma aposta que você pode ganhar muito, mas pode perder muito também, né? Exatamente. É isso mesmo. Essa é a definição para mim dessa situação. E aquela coisa, se o Ministério da Defesa realmente fizer uma representação à PGR, a Procuradoria-Geral da República, isso é muito grave. É muito, muito grave. É algo impensável. Ainda mais quando você pensa, bom, esse ministro da Defesa foi o mesmo que trabalhou com o Toffoli. Então, sabe, foi o mesmo que aceitou sobrevoar uma manifestação pelo fechamento do Congresso, pelo fechamento do STF, por um novo AI-5, junto com o Bolsonaro. Sim. Então, peraí, agora é um momento de definição para as Forças Armadas. Eles vão ter que se entender. Então, o que o Gilmar Mendes, eu acho que ele fez, foi dizer, olha, vocês precisam tomar uma atitude. O que vocês vão fazer? Vocês vão se distinguir enquanto instituição desse governo ou não? É como você disse, é muito arriscado fazer isso. Porque uma parte importante da defesa da democracia que a gente tem hoje, e isso é surreal de ter que dizer, é você contar que uma parte importante das Forças Armadas não embarcou no projeto golpista. Então, assim, é surreal ter que dizer isso. Mas é fundamental, porque, do outro lado, você tem uma organização nacional das polícias sendo feita. Nós estamos falando, tem que falar com o Renato Lima sobre isso, né? Quanto que é. Eu já conversei com ele aqui.
Então, mas o número, sabe? Aham. É alguma coisa como 500 mil o efetivo. Hum, E são pessoas armadas, certo? Então, sim. as polícias estaduais, justamente, elas não têm o poder de fogo que têm porque são estaduais. Se Uhum. você faz uma organização nacional a qual essas polícias passam a responder, mesmo que de maneira informal, e as organiza dessa maneira, você cria um contraponto às Forças Armadas. Não vamos comparar o poder bélico de uma e de outra, mesmo que o contingente das Forças Armadas seja menor, né? Não digo que seja metade, mas deve ser alguma coisa como 60% Hum. desse contingente todo das polícias contadas. Então, você tem aí um problema realmente de força, de violência, de capacidade de fogo mesmo, que está em causa. Então, a nossa situação é muito, muito, muito delicada. E os Acho policiais que militares, num certo sentido, são os caras mais treinados, eles estão o dia inteiro ali na lida, né? É diferente do isso. exército que, enfim, tem um monte de recruta que nunca foi para uma ação real e que não está ali no cotidiano lidando com a questão da violência. Os PMs estão, né? É. É E outro tipo a de isso a gente preparo. tem que. Exato. E do outro lado, você não tem o preparo das polícias militares para lidar com uma situação de guerra. Ah, Né? sim, Então verdade. você tem vantagens de um lado e de outro, enfim, em Uhum. termos de equipamento também, você não tem como comparar de treinamento, capacidade em termos de guerra. Agora, você tem que lembrar também, e todos nós temos que lembrar isso que é muito importante, que os generais que estão no Palácio do Planalto estiveram no Haiti, Uhum. comandaram tropas no Haiti em situações que são situações muito semelhantes ao que as polícias militares enfrentam em favelas, etc. Uhum. Que o general, o principal general, que está dentro do Palácio do Planalto, foi o interventor no Rio de Janeiro Sim. em 2018. Também lidando Né? com esse tipo de situação, Tá né? certo? Exatamente. Então, eles têm uma certa experiência disso importante, e nós temos que levar isso em conta. Né? Que a gente tem aqui pensar a democracia brasileira em termos de capacidade bélica, de polícias militares, de forças armadas e do seu treinamento ou não, já é algo muito preocupante. Muito preocupante, eu acho. Quer dizer, é Porque revelador depois. do tamanho do buraco em que a gente se meteu, né? Exato, exato. E se a gente vai ser ou não capaz de construir a escada para sair desse buraco. Hum. Então, esse é o ponto central, eu acho, para mim, do que isso revela. É claro que eu quero muito que alguém me diga, não, a correlação de forças é completamente diferente. Não é disso que nós estamos falando. O risco do país se inviabilizar e, nesse sentido, caminhar para o autoritarismo, porque as duas coisas vão juntas, na verdade, né? Não é tão grande assim. As instituições estão funcionando normalmente, está tudo certo, e o Bolsonaro é um presidente normal. Se alguém me convencer de tudo isso, aí eu vou ficar bem mais tranquilo, vou conseguir dormir à noite e tal. O difícil é Eu acho que convencer, né? justo, é difícil, mas se as pessoas me disserem que é isso, ou então que me digam assim, não, nós temos aqui um movimento popular organizado que vai atropelar tudo e democratizar esse país como a gente nunca viu, tá bom. Hum. É só me demonstrar que Que está em existe essa curso. possibilidade que eu vou ficar muito mais tranquilo, eu vou aderir rapidamente a isso e tal. Porque a situação é dramática. Agora, você apontou aí um fato importante, né? O Bolsonaro tem nas PMs estaduais, acho que para além, inclusive, do próprio Exército, talvez até em maior medida, uma das suas principais bases de sustentação. E um outro aspecto que você aponta no livro é que ele governa por um grupo específico da sociedade, né? Que acho que são, claro, e aí tem até a ver com a trajetória política dele como um defensor das vantagens corporativas das forças de segurança, né? Ele sempre atuou politicamente por esse segmento, mas uma coisa é quando você é deputado e atua por um segmento específico, isso é super comum. Outra coisa é quando você é presidente da República, a rigor você tem que governar para o país inteiro. E ainda assim você continua falando por um segmento específico, que mesmo que não sejam só as forças de segurança, são os bolsonaristas, ou seja, aquilo que ele enxerga como verdadeiro povo, como os verdadeiros brasileiros, né? Isso é tremendamente Exato. preocupante também, não? Muito, muito. E as coisas estão todas ligadas, porque o Bolsonaro faz sistema. Né? Hum. Tem coerência o projeto. Por isso aqui, chamar de burro, de louco, não adianta, não avança em nada. E a estratégia dele foi sempre governar para uma minoria grande, Sim. certo?
de 1/3 da população adulta brasileira e tal. Dizendo que ela é a maioria ao mesmo tempo, né? Porque ele sempre fala, Exato. as minorias têm que se curvar às maiorias, mas ele governa efetivamente para uma minoria também. Isso, ele governa para a minoria e o projeto são dois, eu acho, simultâneos. Primeiro, tornar essa minoria mais orgânica, no sentido autoritário. Cláudio, nós temos que considerar uma coisa, o Bolsonaro conseguiu fazer algo que não tinha conseguido ser feito até hoje no país, que era organizar as forças autoritárias. A gente sabia que tinha sentimento autoritário, que tinha expectativas autoritárias no país, mas era um sentimento disperso e desorganizado, né? O máximo que tiveram foi Enéas Carneiro, tá certo? Que era caricato. Você não teve. Né? Bem, o Bolsonaro Isso. também era caricato até aí. O Bolsonaro também. Então, é sempre assim. É sempre assim. O líder autoritário sempre aparece como caricato. Não é possível, não é um bufão, é sempre assim. Então, assim, vamos parar, vamos levar a sério o caricato, né? Levar a sério. Mas o Enéas não teve uma votação expressiva em 89, foi terceiro colocado. Etc. Exato. Terceiro colocado ele foi em 94, só corrigindo. 94, né? 94 mas ele foi terceiro teve colocado. Isso, 89 e 94 foi impressionante o que aconteceu. Ele montou ali uma candidatura. Então, você tem um sentimento autoritário meio difuso, mas depois se perdeu. O Bolsonaro tornou isso orgânico. É a primeira vez que a gente tem forças autoritárias no Brasil organizadas em rede mesmo, em torno de um líder. É a primeira vez. E nós vamos ter que lidar com isso agora por décadas, porque está aí e é incontornável. Certo? Então, vamos dizer que seja 15%, se o exercício do Reginaldo Prandi estiver certo, com a margem de erro e tudo. Tá? Mesmo assim, o que acontece? O Bolsonaro diz, olha, eu tenho 1/3 de aprovação da população, é para esse terço que eu governo. Né? Para esse terço que eu governo, eu quero que esses 15% se tornem primeiro 1/3, ou seja, tornar esse 1/3 organicamente autoritário. Esse era o primeiro projeto. Porque daí, se eu tiver 1/3 de apoio, necessariamente eu chego ao segundo turno em 2022. E com esse terço orgânico, eu consigo, de fato, dar o passo autoritário que eu quero dar. E, ao mesmo tempo, eu vou destruindo as instituições existentes por dentro, como faz todo populista autoritário. Né? Então, você coloca no Ministério do Meio Ambiente alguém que destrói o meio ambiente, você coloca alguém numa fundação antirracista que diz que não tem racismo, e assim por diante. A gente pode dar todos os exemplos que quiser. Ou seja, você, por dentro da instituição, atua contra o objetivo e a meta dessa instituição, tal como ela foi criada pela Constituição de 88, que é o grande inimigo, aliás, né? A Constituição de 88. É um por isso projeto que ele, destrutivo, o Guedes, né? Exato. E é um destrutivo por dentro. Vai corroendo por dentro a instituição. Então, ele estava fazendo as duas coisas. E avançando esse caldo do AI-5, do golpe, etc. Então, estava bem preparado. E, dentro disso, as forças de segurança, assim como uma parte importante do voto evangélico, por isso que eu digo, voto evangélico e o bolsonarismo fanático não são a mesma coisa. A gente precisa saber distinguir bem, porque nós temos que ganhar as pessoas de volta para o campo democrático. Nós temos que isolar esses 15%, se forem 15%. Tá certo? Mas ele governava para esse terço. E dá certo por quê? Porque os outros 2/3 se dividem. Não é? Porque os terços eram aprovação, rejeição, nem aprovação, nem rejeição. E cada um estava preocupado, nesses 2 outros terços, em fidelizar o seu eleitorado. Dizer, olha, eu não tenho nada com isso, o Bolsonaro está fazendo o papel dele, eu estou fazendo o meu. Sim, só que tem um cara que está querendo destruir o jogo, levar a bola embora. Sim, e os partidos políticos continuam fazendo cálculo eleitoral. Veja, você faz cálculo eleitoral quando a democracia não está em risco. Porque assim, o nosso problema não é se tem eleição ou não, é qual o sentido da eleição. Porque uma democracia meramente eleitoral é justamente o caminho do autoritarismo. Se for só eleição, né, você mencionou o exemplo do Aécio Neves, né, aquilo que foi realmente avançar a linha definitivamente do PSDB, de não reconhecer o resultado, e não só isso, dizer que houve fraude e questionar a urna eletrônica.
Foi um tiro no pé, né? Quer dizer, exato. Então, assim, não tem só esse lado da democracia só eleitoral, tem também aquilo que é a tal da quebra das regras informais de funcionamento das instituições. Então, foi tudo junto, assim, num bolo de uma vez. Então, assim, ou o sistema político brasileiro acorda e diz, olha, tem alguma coisa aqui muito grave que está acontecendo e a gente precisa fazer uma repactuação da democracia, vai voltar para trás. Dizer para as pessoas, não, tudo bem, a partir de agora, tudo que aconteceu antes de 2013 vai voltar. Falo, não, mas aconteceu em 2013, então tem que ser para frente. Tá certo? Não pode ser prometer voltar para trás, porque não vai resolver o problema. Então, essa repactuação é difícil, porque nos últimos anos o sistema político entrou em autofagia, começou a se engolir a si mesmo, né? E a se autodestruir, e isso provocou divisões que parecem hoje insuperáveis. Então, é difícil de você fazer as pessoas sentarem na mesa e conversarem, já é difícil. Ainda por cima, você tem, não bastasse essa dificuldade, você tem a dificuldade de repactuar a democracia, quer dizer, construir instituições novas. Então, dizer assim, STF, esse tipo de coisa, como não permitir que o Lula vire ministro, para citar o ministro Gilmar Mendes de novo, não pode. Tem coisas que não pode fazer. Sabe? O tipo de interferência não pode fazer, você precisa repactuar isso. Uma repactuação institucional, uma repactuação de regras, de competição eleitoral, sabe, de funcionamento dos partidos, né, Cláudio? É uma tarefa hercúlea. E não o uso discricionário das instituições, né? Que esse é um dos grandes problemas, né? Usar do jeito que lhe convém naquele momento, né? Exato. Quando um indivíduo fala e age como se ele fosse a instituição, aí sim, já foi. É um problemático. Já foi. Agora, já foi. é interessante que está acontecendo. Você apontou uma questão, Marcos. Você mostrou o seguinte, que, de um lado, a Lava Jato, o lavajatismo, pavimentou o caminho para a ascensão ao poder do bolsonarismo. Por outro, você indica também o seguinte, que assim como o governo Temer seria um governo, digamos, de estancar a sangria, talvez a própria escolha do Bolsonaro foi percebida por muitos setores aí da classe política como também um fenômeno para estancar a sangria. Tanto que isso deságua no que você aponta ali, que é um tripé, né, de sustentação do Bolsonaro, que se tem, por um lado, os apoiadores fanáticos e as forças de segurança, militares e polícias, também tem o Centrão, né? E agora, formalizadamente, o Centrão. Como é que a gente junta essas pontas, né? Do lavajatismo ao bolsonarismo ao Centrão. Como é que você conecta esses pontos? No livro são várias páginas, né? Para tu poder pretender indicar, pelo menos, né, se não demonstrar isso. Mas, de fato, no momento em que o Bolsonaro, como alguém que esteve no Congresso Nacional durante 28 anos, traz o Moro para o governo, a ideia justamente é neutralizar a Lava Jato. Né? Aquela história de seus amigos perto, seus inimigos mais perto ainda. Certo? Certo. E, nesse momento, o sistema político olhou e falou assim, bom, estamos garantidos. Neutralizou, né? Porque está neutralizado. E, de fato, se for olhar as operações todas, por que a Lava Jato voltou agora? Surpresa, né? Porque o Moro saiu do governo e o governo está num momento, vamos dizer, de certa debilidade, né? Exato. Então, o que acontece? Aí o sistema político, quando o Bolsonaro manda o Moro embora, o que também era uma reivindicação dos militares, porque, tento mostrar isso no livro, quando você tem lógica de feudos no governo, é muito difícil fazer agenda transversal, fazer coordenação de governo. Então, os militares precisam acabar com os feudos, inclusive o do Guedes. Tá certo? Você tem que fazer essa homogeneidade para poder coordenar o governo, que é a ambição desses militares que resolverem para o governo. São os militares em geral. Tá? Então, o Centrão, quando veio esse acordo, porque o Bolsonaro, quando veio a pandemia, ele diz, bom, eu vou me ferrar. É isso que ele pensou imediatamente. O que eu faço para me defender? Eu tenho que fazer um governo de guerra. Governo de guerra baseado no quê? Baseado na impossibilidade de que eu seja empichado. Eu preciso me defender do impeachment. Então, base no Congresso. Com quem eu falo? Com o Centrão. Mas o Centrão são muitos. Eu vou falar com o Centrão Carcará. Aquele Centrão que, né,
pega, mata e come, certo? Que nem na música. Aquele negócio, exatamente, é carcará mesmo. Eu faço acordo com esse centrão, que o Arthur Lira, que é um grande porta-voz desse centrão carcará, chama de centrão raiz. Achei divertido. Que é uma versão gourmet, né, do centrão carcará. E eu faço acordo com isso, porque daí eu tenho os votos necessários para impedir o impeachment. Eu faço uma aliança com os militares com os militares que estão no governo, para que eles façam essa coordenação transversal, que é o que eles queriam desde sempre. E, ao mesmo tempo, me apoio nessa base fanática, pelo menos, porque é uma base não só importante, 15% é muita coisa, certo? Mas também muito aguerrida, disposta a violências de todo tipo. Então, ele fala, bom, isso aqui é minha base e é com isso que eu vou enfrentar essa situação toda. Ao mesmo tempo, o Centrão fala, não, claro, estamos sempre dispostos. Quer dizer, o Centrão, você nunca compra, só aluga, né? Essa ideia é sensacional, né? Isso daí é básico. Mas, ao mesmo tempo, eles disseram, olha, você está mandando o Moro embora, a gente estava bem com o Moro ali, porque ele estava sob controle. Se você vai mandar ele embora, você tem que mostrar para a gente que você domina a Polícia Federal. Aí ele vai para cima da Polícia Federal e aí ele encontra o ministro Alexandre de Moraes do outro lado, dizendo, não, você não vai se apossar. Então, nós estamos numa situação hoje em que instituições de controle e de investigação estão sob disputa de grupos de quem vai usar essa instituição a seu favor. Nós temos essa disputa na Polícia Federal, nós temos essa disputa no Ministério Público. São as duas grandes disputas que nós temos hoje. Né? E aí as pessoas falam, não, Estado Democrático de Direito, que Estado Democrático de Direito? Faz um monte de tempo que a gente não está funcionando já normalmente. Então, assim, se o ministro Alexandre de Moraes vai e diz, eu não vou deixar, eu estou com ele. O inquérito das fake news é juridicamente absurdo. Não me importa. Nós estamos para além dos princípios. Nós estamos numa luta para manter a democracia. É muito sério o que está acontecendo, sabe? E quer dizer, a justiça de exceção foi para outro patamar, né? Não mais aquele patamar em que a Lava Jato operava como justiça de exceção para supostamente acabar com a corrupção, mas uma justiça de exceção para garantir a democracia, defensivamente, né? Eu acho que é uma excelente definição, é isso mesmo. É exatamente isso. É como se fosse uma justiça de exceção ao contrário. Sim. O que está acontecendo. É claro que você olha e você fala, bom, mas espera aí, como é que o Bolsonaro faz um acordo com o Centrão se ele disse tudo que ele disse durante a campanha eleitoral? Né? Tem um vídeo famoso do general Heleno cantando no microfone, ele diz assim, vou pela primeira vez cantar no microfone algo que não seja o hino pátrio, ele diz. E ele diz, se gritar pega Centrão, não fica um, meu irmão. Centrão está no lugar de ladrão. Exatamente, certo? Do samba, né? Famoso samba. Então, assim, como é que esse cara vai fazer o acordo com o Centrão? Fala, bom, pode ser que ele não consiga convencer o 1/3 de apoio que ele tem, mas ele vai convencer os fanáticos. Então, assim, ele vai tentar manter pelo menos uma base mínima. O que a gente sabe, pelas pesquisas, é que teve uma troca de base. Então, formalmente, parece que ele continua com o apoio de 1/3. Mas 11% já saíram e 11% entraram. E esses 11% se atribuem ao auxílio emergencial, que, por definição, é emergencial e que nem todo mundo recebeu. Então, e alguns que receberam não deveriam ter recebido, né? Também tem isso. Ah, bom, um monte, inclusive militares, né? Sim. Para vergonha das Forças Armadas. Foi realmente constrangedor. Né? Mais uma. Foi constrangedor. Aliás, Marcos, você aponta uma coisa também importante no seu livro, acho que para a gente caminhar aí para o fechamento, que é a questão de que não haverá impeachment de Bolsonaro sem um acordo com as Forças Armadas. Por outro lado, também é bom lembrar o seguinte, o vice-presidente da República é também um militar, ainda que um militar da reserva. E você também aponta que não dá para imaginar, nessa conversa que é preciso ter com as Forças Armadas para um eventual impeachment, que as Forças Armadas vão sair sob vexame do governo, né, sob vergonha. Só que a fala do Gilmar Mendes desses últimos dias foi exatamente nessa direção, né, de que elas correm um sério risco de sofrer um grande vexame. Eu até às vezes gosto de usar a imagem de que os militares no Brasil se associando ao governo Bolsonaro do jeito como se associaram, eles correm o risco de ter a sua guerra das Malvinas em tempos de paz e de democracia, né?
Como é que a gente pode pensar isso? Essa é uma dificuldade adicional para a saída, né? Porque vamos pensar assim, Cláudio. Teve um presidente que sofreu impeachment, ou não sofreu, mas renunciou antes, alegadamente por corrupção. Uma presidente que sofreu impeachment por pedalada fiscal. E quando nós temos um presidente que põe o país inteiro em risco, vidas de brasileiros em risco, que provoca mortes desnecessárias, um presidente que atenta contra a democracia de maneira aberta, nós vamos dizer, não, tudo bem, no caso dele não vai ter impeachment. Do ponto de vista político, isso é uma catástrofe. Você fala, não, mas é pior ter um terceiro impeachment em tão pouco tempo. Eu falo assim, como assim? Sabe? Ou a gente caminha, de fato, para afastar o Bolsonaro, ou nós temos um precedente gravíssimo da democracia brasileira. Quer dizer, olha, o presidente pode atentar contra a democracia, o presidente pode colocar o seu próprio país em risco. Isso é muito grave. Né? Aí você diz, bom, mas quais são as condições para o impeachment? A gente discutiu já. Como é que forças políticas que se mataram nos últimos anos, que atiraram uma nas outras de maneira selvagem, vão sentar na mesma mesa e repactuar a democracia, que é um negócio enorme, muito difícil. Aí é complicado. Mas você tem uma complicação maior ainda, que é militares e evangélicos não vão sair desse governo humilhados, que eles estão em aliança, inclusive. Certo? Por quê? Porque isso repetiria, na visão das Forças Armadas, falando especificamente das Forças Armadas, repetiria a saída de 1985. Como se fosse assim, as Forças Armadas saem humilhadas de 21 anos de ditadura. E eles não vão admitir que isso aconteça isso novamente. Portanto, eles querem uma saída honrosa. E essa saída honrosa passaria justamente por um impeachment que fosse mantido o general Mourão. Eles dizem, não, a gente caça no TSE, então, olha, você não terceiriza a responsabilidade política. Tá certo? De novo jogando para o judiciário, né? De novo jogando para o judiciário. Não é possível isso, tá certo? Então, você vai, não, faz um duplo impeachment. Não faz duplo impeachment, tá certo? Agora, vamos pensar o seguinte, o que seria o problema nisso? O problema seria que essa negociação toda, além de ser complicada, teria que envolver os militares e teria que envolver o general Mourão. Agora, quando você faz frente ampla, não é uma coisa bonitinha que todo mundo sai se abraçando. Não. Você senta na mesa e xinga o cara, fala, olha, você me passou rasteira, você me deu soco na boca, tiro pelas costas, tudo isso. Isso é um absurdo, você não vai fazer isso de novo. Agora, eu sentei aqui porque eu quero negociar com você, mas eu vou te xingar muito. E isso acontece com todo mundo. Não é negociação bonitinha, é dura. E a negociação, se houver um impeachment, a negociação é o seguinte, olha, ok, se vocês não querem sair humilhados desse governo, vocês têm que fazer um pacto aqui de que o governo que vier depois do governo Bolsonaro não será um governo de continuidade. Ou seja, não será um governo populista, muito menos autoritário, não terá esses traços ultraliberais ensandecidos, que são só no discurso, mas mesmo no discurso são muito prejudiciais. E, sobretudo, vocês têm que prometer que vai ter um governo que vai governar. Porque a proposta do Bolsonaro nunca foi governar. Então você vai ter um governo normal. Exato. O cara está em campanha permanente. Por quê? Porque ele quer implantar o autoritarismo. Então, como teve a negociação para o governo Itamar, certo? Fala assim, olha, não pode ser um governo de continuidade em relação ao governo Collor. Né? Tem que mudar. Então, o tamanho da tarefa é gigantesco, mas o tamanho da ameaça também é. Sim. Né? Então, acho que a gente tem que pensar isso. É claro que o sistema político brasileiro está em frangalhos e está passivo, está incapaz de tomar, de fato, a dianteira das coisas como deveria fazer. Então, assim, a única saída é a sociedade empurrar. Mas para a sociedade empurrar, as pessoas que pararam de almoçar com a família no domingo, que saíram do grupo de WhatsApp, tem que voltar e dizer, gente, peraí, hora de tem alguma retomar, coisa muito errada acontecido aqui, vamos retomar o grupo, vamos... almoço de família complicou um pouco na pandemia, o isolamento, mas vamos retomar as relações e dizer, olha, tem uma ameaça muito grave aqui, a viabilidade do país, né, a democracia, né? Tenho essa impressão de que a tarefa é gigantesca, mas nós temos que chegar lá. Não vejo alternativa. Se alguém me disser, não, tem uma alternativa, eu falo, ótimo.
Tô dentro. Tô precisando, né? Tô precisando muito. Exato. Tá bom. Marcos, muito boa essa conversa. Muito obrigado aí pelo aceite. Foi muito interessante. E eu só te devolvo a palavra aí. Eu devolvo a palavra para o encerramento, para você ter aí as suas palavras finais. Eu queria te agradecer, Cláudio, pelo convite, pela conversa. A única coisa que eu lamento é não ter conversado com você antes de publicar o livro, porque tem umas 3 ou 4 formulações que você fez que eu teria copiado. Daria os créditos, tudo bem. Eu teria copiado. Muito bom. Foi um grande prazer. Obrigado, Marcos. Eu agradeço então ao Marcos, agradeço aqueles que nos assistem no canal do YouTube, nos escutam no podcast, e peço a todos que se inscrevam no canal, assinem o podcast, porque isso é muito importante para reforçar esse trabalho aqui. Até a próxima. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de colocar sua curtidinha aí embaixo e, claro, se inscrever no canal. Além do canal do YouTube, o Fora da Política Não Há Salvação está disponível também no podcast, em mais de 16 agregadores de podcasts. Acompanhe a gente. Um abraço, até a próxima.